a Deus! Aleluia! Aleluia! Como é bom estar no lugar em que nós podemos sentir a presença dele. Amém? Aleluia! Gente, então, vamos lá para o que Deus tem para falar com a gente, né? E todo mundo sempre fala que quando eu prego é meio tipo um pastor Silvio da vida, né? Brigando, mas eu acredito que dessa vez vai ser como se fosse uma graça derramada nesse lugar, amém? Porque é algo que Deus estava me chamando a atenção e Ele queria falar com o povo dele. E eu estava, Jesus, o que o Senhor quer falar? Porque eu não sei nada, tipo, tinha muitas palavras aqui, mas nenhuma daquelas era o que parecia que Deus queria falar. E hoje, quando eu estava no meu quarto, Ele começou a falar comigo. E Ele pediu para mim fazer 2 perguntas, para quem está aqui. A primeira pergunta que Ele queria fazer é: qual foi a direção que Deus te deu? E a segunda pergunta é: você obedeceu ela? Sabe, Deus falou pra mim que a primeira parte, a parte dele falar, tá se cumprindo. Mas a segunda parte, que é da gente obedecer, não tá chegando. Então, antes de eu falar, eu queria convidar vocês a se sentarem, né? Senão eu vou ficar de pé. Mas ele tava falando isso comigo e ele disse: Emily, eu tenho falado com todos eles. Sabe, não tem nenhum que é o especial que tem ouvido a minha voz. Não, eu tenho falado com todos eles. Mas você consegue ver a diferença daqueles que estão obedecendo e daqueles que estão apenas ouvindo. E ele me trouxe alguns textos. Hoje eu vou ler bastante texto, gente, porque foram vários. Mas dos que ele me falou é assim: Isaías 30, 21. Eu não sei se precisa abrir porque eu vou falar tanto texto, mas se vocês quiserem anotar aí. Isaías 30, 21 fala assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: esse é o caminho, siga-o. Sabe, tem uma outra versão que também fala que pode ser que você vá para a direita, pode ser que você vá para a esquerda, mas vai ter uma voz falando: ei, é esse aqui o caminho, ande nele. E sabe, é isso que Deus tem falado comigo, que Ele tem trazido a direção para cada um aqui. Ele tem trazido palavra, Ele tem trazido o que é para você fazer em cada área da sua vida. Mas a gente não tem feito a segunda parte, que é obedecer. E sabe, você tem uma direção, não só para uma área, mas Ele tem uma direção para a área das suas finanças. Ele tem uma direção para a área dos seus relacionamentos. Ele tem uma direção para a área da sua família, para o seu ministério, para o seu chamado. Eu vou esperar, acho que todo mundo sentar, senão se eles perdem. Mas enfim, é isso que ele estava falando comigo. E eu pude provar um exemplo prático essa semana. Na verdade semana passada, Deus tinha falado comigo numa semana sobre aquele texto de que você tem que purificar os seus lábios, que não pode sair água amarga e água doce, acho que é isso, né? Que não pode sair da mesma boca água doce e água amarga. E Deus estava tratando disso comigo. E daí Ele fala que a língua ela é um órgão tão pequeno, mas ela pode ser incendiada pelo fogo do inferno. E daí Deus me deu a primeira parte da direção. Ele falou assim: purifique os seus lábios. Começa a fechar a torneirinha da água amarga. Tira isso aí. Eu falei: não, amém, Senhor, vamos lá, né? Trouxe até, acho que essa direção pra galera do louvor aqui. E a gente falou: não, vamos purificar os nossos lábios. Até, acho que o Maurício falou que era exatamente o que Deus estava falando com ele. Eu falei: é isso. A gente já descobriu ali o que nós devemos fazer para mudar a situação. E foi ótimo. E daí eu purifiquei. Falei assim: não, Senhor, vamos tirar isso aqui. Na semana que eu decidi isso e que eu comecei a mudar o que eu falava, Deus me deu a segunda parte da direção. Ele falou assim: agora que foi fechado as águas amargas, está na hora de você abrir a água doce. E Ele falou: começa a bendizer as pessoas com as suas palavras. Começa a falar: ai, a paz do Senhor, irmão, ou vai com Deus, que Deus esteja com você, que a graça de Deus esteja com você. Eu falei: nossa, mas que coisa tão nada a ver, né? E Ele falou assim: agora começa a abençoar as pessoas através dos seus lábios. Começa a abrir a torneira da água doce. E eu falei: nossa, Deus, realmente, isso é muito verdade. E daí Ele falou: você percebeu que primeiro eu te dei uma direção? E para eu te dar a segunda direção, você precisou obedecer a primeira? Tem muita gente querendo direção nova de Deus, mas não está cumprindo nem a primeira que Ele deu.
E tem uma direção para cada área da sua vida. Eu estava vendo também... Gente, eu vou dar vários exemplos de direções. Enquanto você vai pensando aí na direção que Deus te deu e que você não está obedecendo, eu vou dar alguns exemplos de direções que Deus tem falado. Sabe, na área de... Foi Dia dos Namorados, né? Agora acho que semana passada. Não, segunda. E daí o pastor Edmar postou um texto no Ensina Graça Navegantes. No Ensina Graça Navegantes. E daí eu falei assim, gente do céu, que tudo é uma direção. Quem não viu, vá lá ver. Ele fala assim, acho que todo mundo conhece aquele texto. Não despertem o amor até que ele o queira. Acho que é isso também. E daí eu falei, nossa, essa é uma direção para os meus relacionamentos. Não desperte o amor até que ele o queira. Eu falei, ótimo, Deus tem uma direção para os meus relacionamentos. Aí hoje de manhã eu estava conversando com a minha mãe. E ela pegou e trouxe uma direção que o pastor Silvio trouxe para os casais ontem. Sobre finanças. E ela começou a falar. Falei, essa direção é para as minhas finanças. Essa é a direção que Deus me deu para as minhas finanças. Falei, gente, que direção fantástica. Eu nunca tinha visto daquele jeito que ele falou. E eu falei, Deus também tem uma palavra e uma direção para as minhas finanças. Para o meu chamado, Deus também tem uma direção. E às vezes Deus estava falando comigo que a gente pede muita direção. E às vezes a gente fala, Deus não fala comigo, Deus não me dá uma direção, Deus parece que se calou comigo. Deus, Ele mantém a mesma direção que Ele te deu. Só que você ainda não cumpriu para Ele te entregar uma outra. Às vezes a gente fala, nossa, Deus parece que nunca muda o disco comigo, é sempre a mesma coisa, sempre mandando eu fazer a mesma coisa. Mas é claro, você não cumpriu o que Ele pediu. Aquilo que Ele te pediu lá ainda está aí, você está deixando de lado. Ou outra coisa pior que a gente faz. A gente quer fazer barganha com Deus. E eu vou dar um exemplo, gente, bem nada a ver. Às vezes Deus pede para você não assistir alguma coisa. Não assista filme, não assista essa série. E daí a gente, ao invés de falar, não, beleza, não vou assistir, Deus não quer que eu assista isso. A gente vem e fala, não, Deus, eu assisto a série, mas aí depois que eu terminar de assistir, eu leio a Bíblia e oro. Pode ser? Tá tranquilo com o Senhor? A gente faz essa troca então. Eu não vou deixar de assistir a série, mas daí eu posso orar, posso fazer um jejum, alguma coisa assim, e a gente faz uma troca. Deus não te pediu troca. Deus te deu uma direção. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, qual a direção que Deus te deu? Sabe, e Deus estava falando assim, os líderes, eles têm uma direção para aqueles que os seguem. Aqueles que estão discipulando os outros, Deus deu uma direção para o discipulado deles. Deus não deu uma direção para o ministério de jovens quando começou? E depois que a gente continuou nessa direção, não começou a mudar tudo, a aumentar? Foi baseado numa direção que se ela não tivesse obedecida, nada disso que tem aqui hoje não ia estar acontecendo. E sabe, ninguém é muito experiente, ninguém é muito velho de ministério com o Senhor que não tenha uma direção. E o problema não é você ter várias direções. O problema é você não cumprir a direção que Deus te deu. E ele falou muito sério comigo. Tem gente ali pedindo uma direção para mim, mas não está cumprindo a primeira que eu dei. Eu não vou dar uma nova direção enquanto a primeira não se cumprir. E mesmo que seja difícil, a direção foi dada por quem? Se a direção foi dada por Deus, não importa se é difícil ou não, Ele vai te sustentar para você conseguir fazer. Ai, eu vou até sentar aqui. Mas enfim, eu estava falando com Deus hoje e parece que não era algo de briga assim ou coisa nesse sentido, sabe? Era mais um alinhamento em que o Senhor queria falar. Ei, chama a atenção do meu povo. Vamos chamar a atenção de onde eles estão. Qual foi a direção que Deus te deu com a pessoa que está aí do teu lado? Os casais, qual foi a direção que Deus te deu para o teu marido e para a tua mulher? Para os seus filhos, pastor, qual que foi a direção que Deus deu para eles? Deus te deu uma direção, não te deu? Para a sua família, não tem uma direção? Quando a gente foi lá para Espigão, não tinha uma direção para aquela cidade, para aquele ministério? É isso que eu estou falando, tem direção para tudo. Tem uma direção. E Deus também falou para mim, ó, o canal em que eu estou passando a direção não está falhando. Mas a obediência, essa parte aí que não está acontecendo. E eu estava falando, nossa, tem várias direções sobre a minha vida. E a próxima só vai ser entregue quando eu cumprir a primeira. E eu falei, não, Deus, nós não podemos deixar isso de lado. Nós temos que obedecer tudo que o Senhor me der de direção. Se eu quero continuar crescendo no meu ministério, se eu quero continuar sendo usada, se eu quero que o Senhor esteja comigo, eu preciso cumprir a direção que Ele me deu. E às vezes a gente se engana. Sabe, todas as direções que nós precisamos estão num lugar chamado Bíblia. Deus, Ele usa os pastores. Deus, Ele usa os ministros, os líderes.
Mas Deus também fala com você diretamente. Algumas direções que você tem podem ter vindo da boca deles. E glória a Deus, aleluia. Mas ali não é a fonte de toda a direção que você precisa. E se você não tem comunhão com Deus, na palavra dele, a tua primeira direção é essa. Vá ter comunhão com o teu pai. Porque na própria Bíblia, esses dias eu estava lendo um texto que fala assim: Deus nos chamou para termos comunhão com o seu filho. Essa é uma direção para a tua vida. Se você ainda está achando que não tem nenhuma direção, não, Deus nunca falou comigo. Não teve uma direção que Ele me deu. A tua primeira direção que vem dos céus é essa. Tenha comunhão com o teu pai. Tenha comunhão com o teu Senhor e Salvador. E as outras direções virão quando você der o primeiro passo. E sabe, teve vários textos que Deus estava falando comigo. Deixa eu abrir aqui para ler com a gente. Em João 8,47 fala assim: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Todos aqueles que pertencem a Deus, ouvem o que Deus tem para falar. Todo mundo aqui pertence a Deus, né? Aleluia. Amém? Senão nós já também oramos por causa disso aí. Mas se você pertence a Deus, Ele tem falado com você diretamente. Em Jeremias 33:3 fala assim: clame a mim, e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. Em João 6,45 fala: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem ao Pai e dele aprendem, vêm a mim. Então Deus fala. Deus não é um Deus mudo. Deus não é um Deus que tem uma boca e fica quieto. Deus fala com você. Ele tem uma direção para o teu ministério. Ele tem uma direção para os teus relacionamentos. E se alguma coisa aí está falhando na tua vida, é porque você não está seguindo a direção de Deus. Se tem alguma coisa que não está indo para frente no seu relacionamento, é porque a direção que você está seguindo é a tua e não a de Deus. Se tem alguma coisa que está falhando no seu chamado, que não está indo para frente, que está se tornando algo pesado, é porque a direção que você está seguindo é a tua e não a de Deus. E hoje eu não vim para brigar mesmo, gente, porque isso é uma palavra para mim. Porque nós, muitas vezes, estamos tão acostumados com uma rotina, que a gente não para pensar: será que não tem alguma direção que eu não estou obedecendo? Sabe, às vezes a gente fica naquela rotina. Eu estava até falando com o Felipe, falei: nossa, eu tinha uma rotina de adorar a Deus, a minha rotina era essa. E às vezes eu não paro para pensar: ei, o que Deus quer para hoje? Qual que é a direção de hoje? E sabe o que é o problema de não seguir a direção de Deus? Que a gente tem a tendência a tornar tudo religiosidade. A gente tem tendência a tornar as coisas uma religião. Deus te deu uma direção para aquele dia. E para o dia de amanhã, qual é a direção? Hoje a direção para você ter foi a gente começar orando aqui. Orando em línguas, orando nas nossas palavras. Essa foi a direção do culto de hoje. Qual vai ser a direção do culto no próximo culto? Do culto de amanhã vai ser a mesma? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas você não pode tirar isso da tua cabeça. É Deus que vai te dar a direção. A direção para os teus dias é Deus que te dá. A direção para a pessoa que está aí do teu lado, como tratar ela, é Deus que te dá. A direção do que você fazer com aqueles que te seguem, é Deus que te dá. Porque se Deus tem colocado pessoas na sua mão para você cuidar delas, Deus dá uma direção específica para cada um. E isso é maravilhoso, porque quando você segue a direção de Deus, além dele te dar a direção, Ele te dá a capacidade de completar aquilo. Ele te dá a capacidade, a inteligência para você entender como é que você tem que fazer. É igual foi sexta passada, eu falei: Deus, amém, vamos purificar os lábios, né? E agora o que eu faço? Como é que eu faço isso? Ele falou assim: a boca fala daquilo que o teu coração está cheio. Encha teu coração de palavra do Senhor, e aquilo que vai sair da tua boca é a palavra de Deus. Eu falei: amém, Ele me deu a direção e já me deu como fazer. Esse Deus é muito bom, gente.
Tá entendendo que a parte difícil, que é dar a direção, que é explicar o que você tem que fazer? Porque às vezes a gente fica se batendo, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Essa parte já está pronta, a direção já está pronta para você. Você não precisa ficar se batendo. O evangelho não é tipo assim, aleluia, fui salvo, agora Deus te joga ali e se vire. Faça o que você acha que tem que ser feito, dê um jeito. Não, nunca foi isso. Deus é um Deus tão bom, um Pai tão bom, que Ele te dá a direção exatamente do que você deve fazer. O único problema é que a gente tem a tendência às vezes não querer obedecer. E algumas coisas que a gente faz quando a gente não quer obedecer, a gente se distancia de Deus e fala, não, essa direção é muito pesada para mim. Deus, eu acho que para mim aqui onde eu cheguei tá bom. Não quero mais avançar. E a gente tem a tendência a se distanciar de Deus. E falar, não, agora eu não consigo mais. E para você dar o próximo passo, você precisa seguir a direção de Deus. E Deus não vai dar uma nova direção enquanto você não cumprir aquela que Ele já te deu. Então Deus não está mudo com você. Deus não tem parado de falar com você. É você que não tem obedecido aquilo que Ele tem te falado. E gente, é direções das coisas mais simples às vezes. Do jeito que você deve fazer. Sabe, o pastor Silvio estava contando ontem sobre as finanças, que ele acorda e pergunta, Deus, quem o Senhor quer que eu abençoe hoje? Ele pergunta para Deus, qual que é a direção nas minhas finanças no dia de hoje? Deus tem uma direção para cada área da tua vida. O jeito que você deve andar, o jeito que você deve viver, o que você deve falar para as pessoas que estão ao seu lado. A própria igreja tem direções. Já viram que às vezes parece que a gente só está falando sobre aquilo. É porque aquela é a direção para a igreja naquele momento. É porque aquela é a direção que Deus está enviando para o povo dele. E gente, é uma maravilha a gente escutar os nossos pastores nos entregando direção, os nossos líderes nos entregando direção. Mas Deus quer falar com você. Deus, Ele não trouxe a Bíblia para bonito, ou para você abrir quando você estiver na igreja. Não, é porque ali tem todas as direções que você precisa para ter uma vida próspera, para ter uma vida debaixo da vontade de Deus. Então, se você obedecer as direções que Ele tem te dado, não tem como dar errado. Você não sabe o que você vai fazer amanhã, você não sabe o que fazer. Seja estudo, seja no teu trabalho, Deus tem uma direção para o teu trabalho. Deus tem uma direção de como você deve tratar as pessoas lá. Deus tem uma direção para cada coisa. E sabe, eu quero reforçar porque ultimamente eu tenho visto e eu tenho até ficado meio preocupada porque parece que as palavras que estão sendo pregadas por alguns estão sendo esquecidas. E por isso que eu estou frisando tanto nisso, porque eu não quero que isso se torne apenas mais uma palavra para você. Eu não quero que quando você chegue na tua casa hoje, tudo aquilo que foi falado aqui você esqueça. Porque isso é algo muito importante. Você só vai pra frente com o teu ministério quando você seguir a direção de Deus. Sabe, eu vou compartilhar com vocês algumas direções que Ele também me deu. Ele, além dessas direções sobre o que falar, Ele me deu a direção de comprar um caderno. E nesse caderno escrever todas as coisas que Ele falou comigo durante a semana. Eu falei, Deus, que direção ótima, porque eu esqueço às vezes, né? Ele falou, compra esse caderno aí e escreve tudo que eu falei com você nessa semana. Tudo que eu falei no teu secreto, tudo que eu falei através da boca dos teus líderes, através dos pastores. Anota tudo aí. Eu falei, amém, Deus, eu vou fazer isso. É uma das direções que Ele tem para minha vida. E qual que é a direção que Deus tem para você? Qual que é aquela direção que Ele te deu e que você não quer obedecer? Todo mundo tem uma direção. E não só uma, várias, porque cada área tem uma direção diferente. Qual é a direção para quando você chega aqui na casa dele? Deus não te deu uma direção para quando você estivesse aqui? Meu filho, quando você chegar lá, a direção é: escuta o que eu estou te falando. Ouve a minha voz. E às vezes, essa direção também é deixada de lado. Eu estava falando com a Camila hoje de tarde. Tem uma frase que está no meu coração que é: viva pelo que é eterno. Deus tem falado comigo essa frase. E eu tenho visto que parece que Jesus se transformou num pedaço só da vida das pessoas. Existe a minha vida. E aí na minha vida tem um pedaço do meu trabalho, tem um pedaço daquilo que eu estudo. E tem um pedaço que é Jesus. E Jesus falou comigo: eu não sou um pedaço da tua vida. Eu sou a tua vida inteira.
No seu trabalho, eu tô lá. Na sua escola, na sua faculdade, eu tô lá. Eu sou a sua vida inteira. Essa foi a direção que Deus está me dando. Eu comecei a entender isso e falei, caramba, Deus, realmente, as pessoas às vezes têm deixado Jesus como um personagem secundário da vida delas. A direção que Deus te dá tem sido algo que você escolhe ou não se você quer obedecer. Obedecer a Deus não tem sido agora, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não, isso aí é balela. Eu posso escolher o que eu quero fazer da minha vida. Posso escolher como eu vou seguir. É óbvio que você pode escolher. Mas se você não for pela direção de Deus, as coisas não tendem a crescer. Pode até crescer até um momento, mas vai cair. Porque a direção de Deus não falha. Deus vê o futuro. Deus sabe tudo, tudo, tudo ao seu respeito, a respeito da pessoa que está do seu lado. Então Ele sabe a direção que você deu. Às vezes Ele te deu uma direção para você orar pela vida de uma pessoa. E aparentemente ela está bem, Deus. Por que eu vou orar pelo fulano? Ele está tão bem. Deus sabe porque Ele te deu essa direção. Às vezes Deus dá direções difíceis. Eu quero que você fale para fulano tal coisa. Ah não, Deus, isso aí eu não vou falar não tenho coragem não. Mas não foi a direção de Deus? Não foi Deus que mandou você falar? Então por que você está questionando? A não ser que você queira seguir o que você pensa. Mas servos de Deus, pessoas que querem crescer com Deus, precisam obedecer o que Ele mandou, senão você não vai crescer. Então, que seja um alinhamento. Que você pare e veja qual é a direção de Deus para hoje. Deus, acordei, qual que é a direção tua para hoje? Deus, no meu louvor hoje, qual que é a tua direção? É gratidão? É para falar, é para adorar o Senhor? Qual que é a direção? A partir do momento que a gente começar a obedecer essas direções, o Senhor vai poder entregar mais. Então, para que a gente não esqueça, o nosso Deus não é mudo, nosso Deus não é surdo, que não está ouvindo você falar com Ele e que não está te respondendo. É igual eu falei, o canal que Ele está falando está indo, mas a parte da obediência não está acontecendo. E para aqueles que acham que não tem nenhuma direção de Deus, eu continuo falando, vai ter comunhão com o teu Pai, que Ele vai te entregar as direções. Esse sonho que você tem aí, você tem um sonho? Você já perguntou a direção de Deus para esse sonho? Você já perguntou para Deus se esse sonho é a direção dele? E se realmente a direção é dele, desse sonho que você tem? Já perguntou como é que começa, Deus? Qual que é a direção para começar? Tudo Deus está falando com a gente. Ele nunca se calou para o seu povo. A gente vê isso nas histórias antigas. Deus falava com o povo, mas o povo era tão orelhudo, ficava no mesmo lugar, não saía dali, porque eles não escutavam o que Deus estava falando com eles. Não era a parte de Deus que estava falhando, era a parte tua, a parte nossa. E é isso que eu estou falando. Às vezes, por conta da rotina, por conta de a gente estar na correria e preciso fazer e já está acostumado com isso, e é assim que eu aprendi do início, a gente não pergunta a direção de Deus do nosso dia. Não interessa quantos anos de igreja você tem, não interessa a tua idade. A direção de Deus para cada dia é uma nova. Então, eu não queria me estender muito e nem começar a brigar nem nada. Mas eu queria que você ficasse aí e analisasse qual é essa direção que Ele tem te dado. Se Ele te deu a direção de você parar de andar com alguma pessoa. Se Ele te deu a direção para você esperar porque ainda não é a hora. Se Ele te deu a direção de orar por aquilo. Se Ele te deu a direção para abandonar de vez isso, nem falar mais sobre. Qual é a direção que Deus tem te dado? Não trate aquilo que Deus tem falado com você como balela. Como uma segunda opinião, é o que você pergunta para os teus amigos. O que você achou? Deus, Ele vai te dar a direção, não uma opinião.
Deus sabe mais que você. Então não trate, não vá perguntar para Deus o que você acha se você não está disposto a obedecer o que Ele te pedir. Eu não queria me estender muito louvor, se vocês quiserem subir já. Mas eu quero que você... Eu não quero que ninguém vá orar com ninguém. A não ser que tenha sido direção de Deus. Mas eu quero que você analise o teu coração. Porque às vezes por conta de a gente achar que já está velho de igreja, que a gente já está há muitos anos no ministério, ou que Deus não fala comigo, a gente tende a não escutar. Por isso eu quero que você analise o teu coração. Qual foi a direção que Ele te deu? Qual é a direção para cada área da tua vida? Para as suas áreas das finanças, você tem obedecido a direção que Ele te deu? Para esse trabalho, algo aí que você vê que não vai para frente, você tem perguntado a direção de Deus sobre isso? E às vezes a opinião da pessoa que está do nosso lado tem mais importância do que a de Deus, né? E ao invés de a gente falar com Deus, a gente fala com quem está do nosso lado, né? Até quando Deus está dando a opinião dele sobre a tua vida, sobre o dia de hoje, você tem a tendência a querer saber o que o do lado pensa. Esse que é o problema, sabe? A opinião de Deus se tornou uma simples opinião. O que Deus pensa é só opinião, não é a direção que eu devo seguir. Talvez seja a hora de você resgatar isso aí. A importância da opinião de Deus para você. Eu quero que vocês fiquem em pé. Se alguém puder apagar a luz pra gente lá atrás, fazendo favor. Que seja apenas um alinhamento, que apenas você esteja aí onde você está e, sabe, mesmo que você tenha talvez ido para a direita ou para a esquerda, que você possa parar agora onde você está e perguntar o que Deus tem pensado a respeito disso. Para você pensar se tem alguma direção que você não tem obedecido. Se tem uma direção que Ele te deu para a tua família e você não tem obedecido. Se tem uma direção que Deus mandou você parar de fazer e você ainda não parou. Sabe, eu não quis delongar muito porque eu não quero que você perca a sua atenção. Eu não quero que você perca a sua atenção. Se você sente aí no teu coração que ainda não tem uma direção para você, que você ainda não recebeu uma direção, a tua direção é: abre a porta do teu quarto, entra lá, fecha ela e começa a ter o teu secreto com Deus. Começa a ver o que as escrituras dizem a respeito da sua vida. Tá tudo lá. Não existe palavra nenhuma na Bíblia que não seja uma direção, que não seja um ensinamento, que não seja um conselho. Se você sente que ainda não tem algo para você, vai para lá. Essa é a direção que Deus tem te dado hoje. Escute bem, essa é a direção que Deus te deu hoje. E a partir do momento que você obedecer essa, Ele vai começar a dar mais direções para você. E agora, se você é aquele que sabe que tem direção de Deus aí sobre você, que Deus já falou através da boca dos profetas, através da boca dos pastores, mas você tem tratado a direção de Deus como uma simples opinião, está na hora de você dar um passo para trás e arrumar isso. Deus já te deu a direção. Você está aí, você sabe o que Deus tem falado com você. Não precisa ninguém chegar e falar. Você sabe o que Deus pediu para você. Você sabe o que Deus falou com você. Se você está obedecendo, continue. Se você está obedecendo, continue. Porque as coisas vão se revelando cada vez mais para você. Cada vez mais, cada vez mais. Felizes são aqueles que ouvem a minha voz e as obedecem. Que ouvem aquilo que eu falo e obedecem. Esses são os verdadeiros felizes.
nós queremos te pedir. Nós queremos que o nosso coração comece a aprender a seguir a tua direção. Senhor, qual é a sua direção para nós no dia de hoje? Começa a revelar a sua direção para nós e começa a nos ajudar a cumprir ela. Senhor, esteja conosco. Mostra para o nosso coração que o Senhor sabe mais do que nós. Tira toda a arrogância que está aqui, todo orgulho que acha que sabe de alguma coisa, que acha que é alguém. Tira isso daqui. Coloca a sua humildade. Coloca a humildade para entender que quem manda é o Senhor. Coloca a humildade para entender que se eu continuar andando com os meus pés, eu vou cair. Arranca o orgulho, arranca toda essa soberba que está no nosso coração. E começa a colocar o temor pela sua palavra. Em nome de Jesus, transforma esse coração, transforma o nosso coração. Nos traz uma mudança de mente, para que nós possamos entender que independente de quem nós somos, o Senhor é Deus. Que o Deus das nossas vidas seja o Senhor e não nós mesmos. É isso que nós te pedimos, Senhor. Converte o nosso coração a Ti. Converte os nossos pensamentos a Ti. E nos deixa ser guiado pela Sua direção. É isso que nós te pedimos. E nós te agradecemos, meu Deus. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor cumprirá. Nós te agradecemos porque sabemos que é o Senhor que está falando no nosso coração. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos sustentará em obedecer a sua voz. Muito obrigado, meu Pai.